Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É grande a nossa alegria de mais uma vez nos reunirmos em nome de Jesus, de Deus nosso Pai, para que possamos refletir hoje, mais uma vez, acerca da mensagem do Evangelho de Jesus, que nos foi transmitida e vivida por um dos seus discípulos mais diletos. As pessoas estão chegando, estamos felizes com mais essa oportunidade de estarmos juntos e vamos, como de costume, no início das nossas reuniões, fazermos uma oração para que possamos nos conectar com o armazém divino da providência divina, a fim de que possamos nessa sintonia usufruirmos os benefícios que nos forem trazidos nessa noite pela misericórdia do Cristo. Vamos aquietar os nossos corações, acalmar a nossa mente, e nessa quietude íntima, rogar a Jesus, nosso Divino Mestre, que possa nos trazer, nesta noite abençoada de comunhão, de mentes e corações afins, o esclarecimento necessário, Senhor, para que possa consolar os nossos corações, revigorar o nosso ânimo, e encher a nossa alma de esperança. Porque sabemos que nos instantes felizes e também nas dificuldades, Tu estás sempre conosco. Que os amigos espirituais nos assistam nessa noite e que possamos nessa união irradiarmos paz, saúde e alegria a todos os corações. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Pois é, meus amigos, mais uma vez aqui estamos unidos, né? Além dos espaços físicos, desaparecem as barreiras físicas e nos unimos, mente e coração, a fim de nutrirmos o Espírito com a mensagem libertadora da Boa Nova de Jesus. E nessa noite nós escolhemos um tema que nos é muito caro ao coração. Falar um pouco de Francisco de Assis, mas falaremos de uma forma diferente. Existem muitas obras que falam sobre o pobrezinho de Assis, o grande iluminado da Úmbria, da Itália, do século XIII. E nós poderemos mergulhar nessas obras, que são centenas, milhares de obras. Mas nós queremos hoje trazer uma mensagem específica, como se Pai Francisco, como carinhosamente chamavam todos que com ele conviveram àquela época, fosse dirigida essa mensagem a cada um de nós. Por isso o título de Francisco de Assis para você. Esse título absolutamente não é genuíno, original. É o título de uma obra que nos encantou na juventude. Algumas décadas atrás, não direi quando, assistimos todos um grupo de jovens sonhadores da Mocidade Espírita Maria João de Deus, em Belo Horizonte, do grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que éramos todos, usando a palavra no sentido positivo, fascinados
pelo pobrezinho de Assis. E muitos aí vão se lembrar que saiu um filme, Irmão Sol, Irmã Lua. Esse filme nos transformou. Tínhamos um coral, Coral Francisco de Assis, e fomos em peso ver esse filme. Éramos tão fascinados com a vida de Pai Francisco que levamos 2 sacolas, uma com um gravador daqueles tipo um tijolinho com fita cassete e a outra com fita cassete virgem. E sentamos bem embaixo e colocamos esse gravador para gravar o som do filme. Quando dava um cleque, um de nós ia lá e trocava a fita, para depois nós pudéssemos ouvir e cantar as músicas do filme, claro, com uma versão em português. E Francisco de Assis nos encantou de tal forma que foi lançado um livro, à época, chamado De Francisco de Assis para Vocês. Esse livro aqui. Esse livro é maravilhoso. Quem não leu, eu recomendo que leia. E a capa dele é muito interessante porque é um quadro, não é? Todos estão vendo aí. Esse quadro, ele tem uma seguinte função. Assim, nós podemos chamar É Dando. E se eu virar o livro, que se recebe? Que coisa maravilhosa, né? E essas rosas fizeram com que um dia nós saíssemos, num dia consagrado a Francisco de Assis. Se não me engano, foi num domingo, lá em 4 de outubro. Nós saímos pelas ruas de Belo Horizonte e fomos distribuir rosas para todos, cantando, obviamente, esse hino que marcou nossas vidas, Irmão Sol, Irmã Lua. E um colega, vendo uma viatura de polícia, abanou a mão. A viatura parou, os soldados saíram, todos fardados, fortes, armados. E nós oferecemos uma rosa para cada um deles. Eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer com aquele presente de Francisco de Assis. Então nós resolvemos hoje trazer uma mensagem aqui para refletirmos juntos sobre ela. Uma mensagem que foi dada em 1951 pelo Polverélio de Assis, pelo iluminado da Úmbria, Francisco de Assis, através da mensagem abençoada de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem, precisamente, foi dada ou transmitida para Pietro Baldi, um grande espiritualista italiano, que veio fazer uma série de palestras aqui no Brasil a convite de vários espíritas brasileiros em 1951 e depois se mudaria para o Brasil em 1952 e terminaria a segunda parte da sua obra aqui no Brasil. Ele foi o autor de um grande livro, muito conhecido, talvez o mais conhecido deles, A Grande Síntese, que Emmanuel, através de Chico Xavier, chamou de O Evangelho da Ciência. E lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, precisamente no dia, anotamos aqui, 17 de agosto de 1951. Chico Xavier numa ponta da mesa, Pietro Baldi na outra ponta da mesa. Os dois psicografando, porque ele era um médium também extraordinário. E Chico psicografou uma mensagem de Francisco de Assis para Pietro Baldi. E essa mensagem é extremamente atual. É como se ele estivesse trazendo uma mensagem para os tempos atuais, direcionada para cada um de nós. E aí,
A mensagem começa assim: Pedro, com uma intimidade extraordinária, porque Pietro, né, italiano, tradução em português, Pedro. Diz ele assim: o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que dessedentaram a alma dos séculos. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão, o bom ladrão, e na angústia das mulheres de Jerusalém, atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho, no espinheiro dos testemunhos, entesoura as moedas invisíveis do amor, no templo do coração. Retempera o ânimo varonil, em contato com o rocio divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas, caminha, é necessário ascender. Pietro Baldi estava numa crise, se viria ou não para o Brasil, porque a vida dele toda estava na Itália. Então ele estava meio que dividido, num conflito interior. E a mensagem dizia: Pedro, relembra os tempos, naquela intimidade de Francisco de Assis, que foi um dos apóstolos de Jesus, como todos nós sabemos. João Evangelista, o discípulo dileto, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. Jesus o chamava de o discípulo amado. E ele se dirigia a Pietro Baldi como se fosse um irmão que também com ele convivera naquela época. Deixamos a vocês as suas conclusões. E dizendo para ele: é necessário vencer as dúvidas, vencer os conflitos e caminhar. Isso é propício para nós hoje, porque os conflitos que temos suscitado dentro de cada um de nós são benéficos, são para tomarmos um novo rumo, mudarmos a dinâmica da nossa vida. E olha o que Francisco, nesse outro livro, que eu também recomendo a todos, O Irmão de Assis, de Inácio Larranaga, ele narra aqui de forma maravilhosa os principais momentos da vida de Francisco de Assis. E lá ele diz assim: Francisco tinha altos e baixos. Então, o Espírito Francisco de Assis falava para Pietro Baldi de algo que ele tinha vivido na Itália do século XIII. Francisco tinha altos e baixos. Em algumas temporadas, recuperava seu estado habitual. Então era como uma paisagem por onde passou um temporal de verão. A terra ficava fresca, relaxada e banhada de paz. Nesses dias, o irmão parecia um anjo recém-saído das mãos de Deus. Outras vezes, principalmente quando o informavam de alguma maquinação dos intelectuais, abriam-se-lhe de repente todas as feridas. A atmosfera carregava-se de eletricidade e os raios fulguravam. Essas impetuosidades, todavia, faziam-lhe muito mal. E sofria indizivelmente por essas reações. Prostrava-se de bruços sobre a terra nua e pedia perdão a Deus, dizendo-lhe: aceita-me como sou, Senhor. Que maravilha, né? Ou seja, ele vencia os próprios medos, a própria insegurança, os próprios conflitos interiores e se entregava completamente ao Criador. E era isso que ele tentava passar para Pietro Baldi. Vamos, caminha, é hora de ascender, não temas. E nós nos lembramos também de Alcione, no livro Renúncia, quando ela estava para reencarnar na Terra, para poder auxiliar vários dos seus entes queridos que estavam em situações difíceis aqui no planeta Terra. Alcione perguntou então ao seu mentor, ao seu tutor, que era um anjo,
porque Alcione é um espírito que era de Sírios. E ele dizia assim, olha minha filha, você vai encontrar muitas dificuldades lá, você sabe disso, que não é fácil retornar ao mundo físico, e você não precisa mais. Mas não esqueça de uma coisa, não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. É isso que acontece quando nós resolvemos nos reformar, nos transformar, nos renovar. Há sempre um passado de sombras, puxando-nos para um lado, e um presente de esperança, de renovação, indicando-nos um novo caminho. Esse é o bom combate de que Paulo nos falava. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 56, disse também o seguinte, o êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, o êxito nas coisas do mundo, né? E no segundo identifica o fel para a desesperação, o insucesso nas coisas do mundo. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. Nós precisamos lidar com essas posições aparentemente antagônicas. Hoje vivemos um momento difícil, diferente daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas é importante, contém lições preciosas. E essa mensagem de Francisco vem para nós. É preciso nos entregar, como ele fazia, como nós lemos, nos entregar aos desígnios divinos, fazendo, é claro, a nossa parte. Mas sem temer o amanhã, porque sabemos que pela lei de causa e efeito, se nós nos renovamos no hoje, lançamos raízes de uma felicidade para o amanhã. Essa é a proposta desse momento. Para que a humanidade se resolve nesse momento de recolhimento, se renove, se resolva, a fim de que, ao retornarmos ao convívio social, estejamos dispostos a tomar um novo caminho, o caminho da fraternidade, da solidariedade, do amor. E aí, Francisco prossegue na carta, na psicografia de Chico, a Pietro Baldi, indispensável roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, olha que lindo isso, gente, ele vai falar de Jesus, numa intimidade com Pietro Baldi que nos deixa perplexo. Ele diz assim, lembra-te, ele era sozinho, falando de Jesus, sozinho anunciou e sozinho sofreu, mas erguido em plena solidão no madeiro doloroso, por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Imagina, o governador planetário era incompreendido, esse sozinho era a incompreensão do mundo, mas nem por isso ele deixou de realizar a tarefa para a qual ele encarnou no planeta Terra, que era de mostrar que somos capazes de amar, de que o amor é nossa essência. E enquanto estivermos afastados do amor, viveremos um calvário de sofrimento. E aí, Francisco, naquele livro do Inácio Larranaga, ele diz que um dia ele estava aborrecido, preocupado, porque foi instado pelas autoridades clericais a fazer uma nova bula, ou seja, um novo documento de regras para a ordem dos frades menores. E ele saiu então em busca de um retiro, ele gostava muito de estar em comunhão com Deus, com Cristo, para poder elaborar, porque ele sabia da importância que eram essas regras. E diz o autor do texto assim, exigido a elaborar uma nova bula para a ordem dos frades menores, Francisco busca um retiro solitário, na montanha chamada Forte de Colombo.
e para lá segue com Frei Leão e Frei Benício, que era um frade jurista, conhecia de leis. Em dado momento da viagem, contemplando o horizonte margeado pela cadeia montanhosa, disse: esses textos que a gente traz aqui são textos pinçados da biografia daqueles que conviveram com Francisco de Assis e que deixaram esses textos escritos. Então, ao ver aquela cadeia de montanhas no horizonte, ele disse assim: essas montanhas me fazem bem, irmão Leão. O Frei Leão. Disse Francisco: a gente respira a paz e Deus é tão concreto que quase se pode tocá-lo. Às vezes penso que me enganei de caminho. Devia ter vivido toda a vida em uma cova, uma caverna nevada nos Apeninos, lá nos Montes Apeninos na Itália. Mas o Senhor me colocou no meio desse povo numeroso. Quem pode resistir a Deus? No céu e na terra há coisa tão sacrossanta como sua vontade? Para que me sentisse plenamente feliz, bastariam Deus e os leprosos. Eu vou até repetir. Para que me sentisse plenamente feliz, bastariam Deus e os leprosos. Mas a vontade divina decidiu outra coisa. Está bem, assim seja. Então, ele estava dizendo o seguinte: ele queria uma coisa, mas a vontade divina pedia a ele para fazer outra, e ele obedecia. Essa é a nossa dificuldade. Seguir, deixar a nossa vontade e aderirmos à vontade do Criador. Por isso que somos infelizes, porque a nossa vontade nos leva por caminhos traiçoeiros, enganosos, em que os tesouros que conquistamos nesse caminho são tesouros que a traça corrói e o ladrão rouba. São tesouros perecíveis. Mas para buscarmos os tesouros imperecíveis do Espírito, precisamos nos curvar à vontade de Deus. E o que é obedecer à vontade de Deus? Seguimos a lei de amor. Porque João, que é o próprio evangelista, que é o próprio Francisco de Assis, na frase sintética que resume todo o evangelho dele, diz lá no início do evangelho: Deus é amor. E se ele é amor e nós emanamos dele, nossa essência também é amor. Isso é o que significa nos curvar à vontade de Deus. E aí Emmanuel, no Fonte Vida, diz assim: olha, é assim mesmo. Na lição do capítulo 70, ele diz assim: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimenta a solidão dos cimos. E incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Então, não desanimemos. Seremos incompreendidos, nos sentiremos no momento da jornada sós. Mas não estamos sós. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Assim como Jesus, no final da existência dele, ficou só. Todos se afastaram. Quem estava lá no dia da crucificação? Apenas Maria, sua mãe, João, que é o próprio Francisco de Assis, João Evangelista, e algumas mulheres piedosas. Mas ele foi até o fim e cumpriu o papel para o qual ele havia encarnado. Um sol se apagou para estar entre nós. O governador planetário não desistiu por causa da incompreensão humana. E diz ainda Francisco na carta, ele prossegue: não tomes outra diretriz senão a de sempre. Descer auxiliando para subir com a exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Vocês já ouviram isso, né? Nada pedir para nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia
para a separação, ser luz para as sombras, fraternidade para a destruição, ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. As palavras são quase as mesmas da oração consagrada a Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E como nós estamos precisando de alegria hoje, meus amigos. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz, nos disse Jesus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, porque quando eu consolo, ao ver a alegria do outro, eu também me consolo. Compreender que ser compreendido, porque quando eu compreendo a incompreensão alheia, o incompreensivo também me compreende. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Era isso que Francisco estava dizendo a Pietro. Não existe outra diretriz. É o processo de oferecer a outra face. Quando Jesus falou, se bater numa face, oferece a outra, ele não estava dizendo algo literal. Ele estava dizendo assim, se alguém te oferece incompreensão, vire a outra face. Qual é a outra face? Antagônica à incompreensão, a compreensão. Se alguém te oferece trevas, faça luz. Se alguém te traz a tristeza, ofereça alegria. E nós sabemos que esses espíritos que têm uma sensibilidade muito grande, como ele, o próprio Pietro Baldi, sofrem muito aqui no corpo físico. Basta a gente ler lá o romance Renúncia que nós vamos ver isso, como Alcione padeceu. Por quê? Porque a sensibilidade deles é extrema. E nós que temos uma sensibilidade menor já estamos sentindo essas circunstâncias que estão acontecendo. Então temos que nos refugiar nos cimos, no oposto. Quando tiver ódio, ofereçamos amor. Quando começar a discórdia, vamos ser aqueles que vão promover a união. Quando o conflito surgir, sejamos os pacificadores. É isso que ele veio trazer a Pietro Baldi e a nós. É uma mensagem para cada um de nós. E aí ele prossegue dizendo, ama sempre. E pela graça do amor, é pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. A providência divina está sempre intercedendo em nosso favor. E a grande intercessora da humanidade, junto a Jesus, é sua mãe, a Mãe Santíssima. Mãe universal da cristandade. E quem conviveu com ela até o final da existência? João. Porque Jesus disse para eles aos pés da cruz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E João foi fiel, ficou com ela até o final da existência física dela, em Éfeso, né? Na cidade de Éfeso. Então ele tinha gabarito para dizer isso. Que é pela graça do amor que o Mestre persiste conosco. E que nós, como mendigos dos milênios, recebemos um sublime perdão através dessa intercessora maravilhosa que é a Mãe Santíssima. E aí, nós vamos ver, os que estiveram com ele narram nesse livro, O Irmão de Assis, o seguinte, tratava cada um como sua mãe o havia tratado. Francisco de Assis, com ilimitada paciência e muito carinho, nunca vigiava, sempre cuidava. Ninguém se sentiu ofendido por suas correções.
Mais do que correções, eram orientações. O amor, pensava Pai Francisco 1000 vezes. Essa é a chave. O amor, formar, que quer dizer educar. Formar é amar. O amor faz possível o impossível. Francisco havia nascido sensível ao amor. Lógico, ele havia sido João, um discípulo amado. Quem daqueles discípulos conseguia deitar a cabeça no peito do mestre? Senão ele. Recebeu de sua mãe uma ternura interminável. E também de Maria, naquela época de Jesus. E de Deus, excepcionais cargas afetivas. Ele tinha uma ultrassensibilidade, conseguia se comunicar, amar tudo e todos, inclusive os nossos irmãos mais novos. Quando ele foi às cruzadas e retornou com tracoma, contraiu uma doença grave que o levou à cegueira no final da existência. E havia uma única forma de tratar essa doença naquela época, que era queimando lateralmente o nervo óptico através de um ferro em brasa. E quando o médico chegava com aquele ferro em brasa próximo dos seus olhos, ele olhou para a brasa e disse assim: irmão fogo, tenha cuidado comigo. Então, um ser desse tem um amor de uma plenitude que nós não fazemos ideia. E ele aprendeu com a vida que as únicas armas invencíveis na terra são as armas do amor. Em seus últimos dias, dava sempre esse conselho para os casos impossíveis. As pessoas chegavam para ele e pediam como é que deviam proceder com entes queridos, difíceis. Ele dizia, ama-o como ele é. Qual a graça de amar uma pessoa cativante? Ele queria amar exatamente aqueles que eram difíceis, de difícil trato. Aí sim o amor podia ser levado aos píncaros, à sua plenitude, e vermos o efeito do amor transformar o ser amado. Então nós em nossas casas nesse dia nos perguntamos, meu Deus, é tão difícil conviver com essa criatura aqui. O recurso é amar. Para que a gente possa se libertar desse processo atávico, kármico, que vem de séculos, e por isso nós estamos juntos hoje. Segue, então, o nosso Polverélio de Assis. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos. Falando para Pietro Baldi. Aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço se transubstancie em triunfo. Tudo leva a entender com essa frase que Pietro também viveu a época de Jesus e com Jesus, né? Volto a dizer, deixo para vocês as suas conclusões de quem ele teria sido. Mas era um coração amigo de João. Evangelista que ali no caso era Francisco de Assis, dando a mensagem a ele. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma. E aí, voltando à sua época de Francisco, nós vamos vê-lo dizer, quando saíram as primeiras estrelas, preparava-se para o seu encontro com o Senhor. O narrador diz que quando anoitecia, Francisco de Assis saía de onde ele estava, na caverna, na porciúncula, não importa. Ele saía para olhar as estrelas. Nunca pensava o irmão de Assis, nunca a presença divina é tão densa e refrescante como no mistério da noite. Geralmente, sentava-se ao pé de uma árvore e se dobrava até tocar os joelhos com a testa. Submergia-se nos abismos do Altíssimo
e assim passava muitas horas, às vezes a noite inteira, pronunciando com voz suave e maravilhada, lentamente e com espaços de silêncio, estas palavras: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Só dizia isso, cada vez mais pausadamente. Quantos, meus irmãos, quanto tempo nós estamos longe do Pai. O próprio Cristo nos ensinou que orássemos em segredo. E como é que nós fazemos isso? Entrando para o quarto do coração, fechando a porta, e ali, em comunhão com o Pai, poderemos orar e Ele nos escutaria. É nesse momento que nós nos nutrimos para as lutas aqui no mundo físico. Emmanuel disse que a oração é o maior intercâmbio entre a terra e o céu. E eu me lembro aqui da poetisa potiguar, Alta de Souza, quando ela dizia assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. É um trecho do poema Mensagem Fraterna. Estamos esquecidos da companhia de Deus. Ele sempre está conosco. Nós é que nos afastamos tanto dele e da sua lei, que é o amor. E por isso hoje sofremos. O Chico, quando chegava num local e tinha muita gente para vê-lo, ele dizia assim: você sabe por que nós estamos todos aqui? Não é por mim, é porque estamos com uma profunda saudade de Jesus. E como ele e o Pai, segundo ele mesmo disse, são um, nós, em última instância, estamos com uma profunda saudade de Deus. E é isso que ele tentou passar para Pietro Baldi. Ela precisa escutar de novo a alma, e a voz dele ressoaria dentro, naquele templo interno e abandonado que nós deixamos em substituição às buscas do mundo exterior, e para o qual nós precisamos voltar, para de fato sermos felizes. Segue Francisco de Assis na sua mensagem a Pietro Baldi: o rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor, que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? Então ele chama Pietro Baldi e diz assim: meu amigo, é preciso continuar. O rebanho está aí de novo. Eu me lembro que Jesus disse a um determinado apóstolo: sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Francisco buscava acordar aquele irmão querido para a sua tarefa e a sua responsabilidade. E nós? E as nossas responsabilidades? Não temos um rebanho como esse, que esses seres trazem para toda a humanidade, como Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier. Mas temos um pequenino rebanho no microcosmos da nossa vida, do qual fazemos parte. Porque o grande rebanho que é a humanidade só tem um pastor. É o Senhor, é o Cristo. Mas localmente temos pessoas com as quais nos tornamos responsáveis, antes mesmo de renascer. E olha o que Francisco dizia lá na época que ele era Francisco. Ele dizia assim: que fazer? O Senhor tinha depositado em suas mãos esses pequenos para que cuidasse deles, para que os fizesse crescer, até serem árvores adultas, como o próprio Senhor tinha feito com ele. Mas tinha medo. Era a águia que solta os filhos sobre o abismo, dizendo: voem. E se não conseguirem voar? Se suas asas ainda estiverem em plumes?
se forem esmagados pelo vento contra as rochas. Tinha medo, medo de estar queimando etapas, medo que sucumbissem ao peso da cruz, medo que caíssem nos braços de desânimo. Precisamos nos livrar desse medo. Fazemos a nossa parte. Se são os nossos filhos, preparemos. Eles precisam viver as experiências lá fora também. Mas jamais esquecerão a experiência do Evangelho que nós propiciamos dentro da nossa casa. Porque Jesus disse, no livro Jesus no Lar, a Pedro, Simão Pedro, Pietro, disse a ele, Pedro, o lar é a primeira escola e o primeiro templo. Então temos um pequeno rebanho dentro das nossas casas, que precisamos cuidar. Ah, mano, eu não tenho filhos. Meu Deus, e os filhos do mundo que vêm até você? Um amigo necessitado, um companheiro de trabalho, um parente. São tantos que nós podemos abraçar. E João Evangelista, Francisco de Assis, à época de Jesus, ele escreveu, o perfeito amor lança fora todo o temor. Se nós amamos de fato, não temeremos. Por quê? Porque se Deus cuida de nós, cuida também daqueles de quem amamos. Se nós temos um benfeitor espiritual, eles também têm. Se nós temos uma trajetória que traçamos no mundo espiritual, eles também traçaram. Se nós temos patrocinadores de planos superiores que investiram na nossa encarnação agora, eles também têm. Não há o que temer quando temos amor. Segue ainda Francisco. É necessário, Francisco a Pietro Baldi, é necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure. Novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal, que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que jornadeamos, relegada à aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova, em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza, carente de humildade, e o vento frio da desilusão soprará de rijo sobre os castelos mortos da dominação, que desvairada se exibe, sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível, Pietro, a ascensão. A luz verdadeira procede de mais alto, e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode, com razão, aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Gente, isso é muito atual. Estamos desiludidos com o modelo civilizatório que tínhamos. Estamos desiludidos com as estruturas das nossas sociedades, em todos os setores, porque está faltando a essência da Boa Nova em tudo, que é o amor, que é a solidariedade, que é a fraternidade. Hoje sentimos o quanto nós estamos desnutridos. E é isso que Francisco veio alertar a Pietro e nós também. E aí, o Inácio Larranaga, no seu livro, diz assim, que o Francisco de Assis disse, meu Jesus crucificado, descarrega sem piedade sobre mim todas as tuas dores. Mas, Senhor, quero acabar com toda a dor da terra, reduzindo-a a amor, no momento que ele recebeu aquelas chagas no Monte Alverne. Então, na verdade, gente, nós vamos mudar o panorama na face da terra. O mundo será um mundo regenerado. O mundo de regeneração virá, mas isso se fizermos nossa parte. Poderemos acelerar esse processo se nós começarmos a viver
nos patamares que Ele nos convidou a viver. Que é exatamente amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou. É por isso que Ele resumiu tudo, a lei e os profetas, em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele segue dizendo, né? Inclusive, eu me lembro que essas marcas, porque amar dói, gente. Essas marcas em nós, eu me lembro quando Paulo falou das marcas do Cristo, né? Que ele tinha as marcas do Cristo. E Gladstone Lage, mais o Tim, da dupla Tim e Vanessa, fizeram uma música maravilhosa que diz assim: depois do Cristo, martírios são troféus. Nenhum de nós que queira seguir o caminho que ele nos convidou a percorrer, seguirá esse caminho sem sacrificarmos a nós mesmos, sacrificarmos o nosso ego, sem termos essas marcas que Paulo chamou de marcas do Cristo. Refaz as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão e de nossos pensamentos. Olha, o trabalho fiel persevera na luta santificante até o fim. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança, avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver, à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro de nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos. Procuremos servir. Cabe-nos apenas obedecer. Até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Eu trouxe aqui uma passagem maravilhosa para mostrar esse momento decisivo das nossas vidas, né? Um momento em que nós temos que nos curvar diante do amor, sem questionar. Chico Xavier dizia assim: ajude primeiro e pergunte depois. E Francisco, na época que ele viveu aqui na Úmbria, houve um episódio maravilhoso. Tinha muitos anos que ele não se encontrava com Clara de Assis. E ele estava num conflito enorme, porque muitas das regras simples da comunidade dos frades menores estavam sendo modificadas. Ninguém queria mais observar os votos de jejum, de pobreza, e tantas coisas que desgostavam o coração dele. E ele foi até Clara, na igreja de São Damião, encontrou-se com ela lá. E ela já sabia, porque aqueles que estavam com Francisco já tinham informado a ela. E ela tem um diálogo de ser angelical para ser angelical, que eu vou narrar aqui. Isso está na bibliografia, né, da vida de Francisco de Assis. Pai Francisco, diz Clara de Assis, eu sou a tua plantinha. Se tenho ou sei alguma coisa, recebi tudo de ti. Pai Francisco, continuou Clara, foste um assolador implacável, queimaste, varreste, demoliste casa, dinheiro, paz, posição social. Avançaste para profundidades maiores. Venceste o ridículo, o medo do desprestígio. Escalaste o pico mais alto da perfeita alegria. De tudo te despojaste para que Deus fosse teu tudo. Mas se agora reina alguma sombra em teu interior, é sinal que está preso a alguma coisa e que Deus ainda não é o teu tudo. Daí a tua tristeza. Em resumo, é sinal que catalogaste como obra de Deus o que na realidade é obra tua. Para a alegria perfeita, só te falta uma coisa: desapegar-te da obra de Deus e ficar só com o próprio Deus, completamente despojado.
Ainda não és completamente pobre, irmão Francisco, e por isso ainda não és completamente livre, nem feliz. Solta-te de ti mesmo e dá o salto mortal. Deus é e basta. Solta-te do teu ideal e assume com gosto e felicidade essa realidade que supera toda a realidade. Deus é e basta. Então conhecerás a perfeita alegria e a perfeita liberdade e a perfeita felicidade. Que coisa maravilhosa isso. Ou seja, ainda faltava um desapego. Ele estava pegado à obra, e a obra não era dele, era do Cristo, era de Deus. E ele ficou tão feliz que dizem os biógrafos que ele dançava, chorava. Olhou para irmã Clara, olhou para ela, se despediu com um sorriso, virou-se, saiu, e ela saiu para o outro lado, voltando para a casa das Clarices. E nós, quantos apegos ainda temos? Quantos, meus amigos? Quantos apegos? Quanto nós substituímos no altar da nossa adoração o Criador pelos deuses lá de fora? Os deuses do poder, da fama, do reconhecimento, do dinheiro, do ter, em detrimento do ser. Quanto ainda nós queremos controlar as vidas das pessoas que conosco convivem? Quanto ainda estamos apegados uns aos outros? E Emmanuel nos diz assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Isso é tão difícil ainda para nós, mas nós temos que começar. O nosso foco, aquele que tem que estar entronizado em toda a nossa adoração, é o Criador. E nós começamos a fazer isso com o outro, servindo ao outro, auxiliando, sendo fraterno, sendo solidário. Joana de Ângeles diz que só é solitário quem não é solidário. E isso nós temos que refletir. Às vezes estamos dentro das nossas casas, estamos sozinhos. Porque não interagimos. Quando perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos na pergunta 886, qual era o sentido da caridade conforme entendia Jesus, lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 886. Os espíritos responderam 3 coisas. Benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. Perdão das ofensas. As 3 coisas que os espíritos responderam que é caridade, elas aparecem na nossa relação de uns com os outros. Não tem nada de material. E nós, querendo que retornar às nossas atividades na casa espírita para podermos continuarmos as nossas tarefas importantíssimas de suprir a fome, do agasalho, da sopa fraterna. Mas existe um mundo, um campo dentro da nossa casa, onde nós podemos exercitar a caridade na sua mais alta concepção, sendo benevolente, bons para com os nossos familiares, indulgente, ou seja, tolerando os equívocos de cada um deles, assim como eles toleram o nosso, e perdoando possíveis espinhos que tenhamos recebido nas relações familiares. E finalmente, gente, ele termina dizendo assim: segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória final. O Evangelho é nosso código eterno. Olha, nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível, governador planetário e mestre de todos nós. Subamos em companhia dele, no trilho duro e áspero. Ainda agora, a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo,
É isso que a gente tem visto no mundo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. E Francisco, quando esteve aqui entre nós, um dia que ele ficou no alto de uma montanha, no eremitério, e quando ele retornou, passando por uma cidadezinha, ele estava embriagado de Deus. Ele mesmo diria, né? Embriaguez sem vinho, a embriaguez de Deus. E o povo se apinhou, quase trazendo dificuldades físicas para ele, gritando: você é santo, ele é santo, ele é santo, e tocando nele para que se curasse, e aquela loucura. E Francisco parecia que estava num outro patamar de realidade, numa outra faixa vibratória. E ele começa a dizer para todos, e choraram todos em profusão: amor, 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 queimem nas brasas do amor as suas rivalidades e egoísmos. Santo amor, asa de proteção, ninho da vida, forma da felicidade, abrigo dos pequenos, cadeia imortal, guarda da paz, sombra fresca, mãe eterna, criança adormecida, mar inesgotável, música sem palavras, melodia imortal. Amem-se uns aos outros, amem os inimigos, amem as pedras, as árvores, os pássaros, os peixes, as rãs, amem as moscas, os sapos, as aranhas, os morcegos, as corujas, amem as cobras e elas não os morderão, amem os lobos e não os devorarão. Arriem-se os inimigos e se tornarão crianças bondosas. Levantem a bandeira do amor e as rivalidades irão desaparecer. As guerras desaparecerão e se extinguirão as invejas e as ofensas. Deus é amor. Ele repetiu a mesma frase de quando era João Evangelista. O amor é mais forte do que a morte. Levem amor onde houver ódio. Onde houver ofensa, leve o perdão. Onde houver discórdia, a união. O cordeiro vai descansar junto ao lobo. Gaviões e roxinóis cantarão a uma só voz. As espadas vão ser transformadas em arados, os soldados em semeadores, os arietes em moinho de vento, os campos de batalha em trigais. Não haverá fronteiras, nem pátrias, para dividir irmãos contra irmãos. A paz cobrirá a terra inteira, e Deus será tudo em todos. Essa mensagem que o Povo Aurélio de Assis trouxe para Pietro Baldi é uma mensagem para cada um de nós. Vamos a cada dia, meus amigos, nos unir em torno dessa proposta do amor. Somente assim estaremos dando a nossa contribuição para que a Terra se transforme de fato numa grande família, para que não haja mais ninguém passando fome, para que a gente não contemple mais os horrores de uma guerra fratricida, para que nós não queiramos mais subjugar ninguém, para sermos aparentemente felizes com as riquezas do mundo, levando infelicidade e dor aos outros corações. Para que todos tenham a mesma oportunidade e possam desempenhar, de acordo com as capacidades de cada um, a sua trajetória. Para que nenhum de nós mais passe um pelo outro e não se lembre e não olhe para o outro e acabe com essa amnésia, com esse autismo social que nos faz esquecer de que somos todos filhos do Altíssimo e, portanto, somos irmãos, em essência. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento, rogando a Jesus as bênçãos para esse momento que estamos vivendo. Um momento de dores,
mas também de esperança. Nós te agradecemos, Mestre amado, a oportunidade do convívio, da reflexão acerca da vida daquele que tu chamastes quando esteve contigo, do discípulo amado. E aquele que conhecemos mais tarde como o Santo da Alegria, o irmão do caminho, porque verdadeiramente se sentia irmão de tudo e de todos. Ajuda-nos, Jesus, a nos espelhar na trajetória desse ser de luz, para que possamos de fato adentrarmos as vizinhanças do mundo de regeneração, onde os teus emissários divinos nos disseram que o bem prevalecerá sobre o mal. E para que isso ocorra, é necessário, Senhor, desvestirmos a nossa pele ilusória de lobos, a fim de revelar-nos as ovelhas amorosas que somos do teu rebanho, do rebanho que o Pai te confiou. Que essas vibrações de paz e de harmonia desses instantes alcance todos os lares, alcance todos os corações, alcance todos aqueles que estão em aflição por dores físicas, morais e espirituais. E que possamos, Mestre amado, a cada dia estar contigo, tanto quanto tu nos sustenta, nos guia e nos conduz a cada passo da jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família maravilhosa, espiritual, que tu nos possibilitastes o reencontro nessa presente existência. Que possamos estar juntos sempre. Em teu nome, assim seja. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, que nós possamos estar em paz, que tenhamos um fim de semana maravilhoso com as nossas famílias e que o exemplo de Pai Francisco seja sempre uma lembrança, uma bússola, uma estrela guia em nossas vidas. Paz, saúde e alegria a todos.